9. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que passa. 9. Especial de louvor, de adoração. Quem aqui teve uma semana feliz? Deixa eu ver, uma semana feliz. Quero ver também quem vai ter coragem de falar assim. Quem teve uma semana triste? Alguém teve uma semana triste? Teve, irmã, vamos orar. Alguma semana cansativa? Cansativa, várias. Cada um de nós temos um momento diferente em nossas vidas. E esse momento aqui, ele é comum entre nós. Porque é o momento que todos nós temos a mesma oportunidade e também temos o mesmo desejo de louvar ao nosso Deus Criador. Independente das nossas diferentes semanas que tivemos, mas nós estamos aqui juntos para louvarmos ao Senhor. Éder, pode colocar o Senhor está aqui, por favor? 10. O Senhor está aqui. Vamos cantar assentados, para que juntos possamos aquecer os nossos corações e nos preparar para esse culto de adoração que estamos oferecendo ao nosso Deus nessa manhã de sábado. Vamos cantar assentados mesmo, o Senhor está aqui. Inicial agora. Tem uma falação agora, frase? Tem uma falação sobre o início da escola sabatina agora? Então, você. Dá sequência comigo. Queremos cumprimentar os nossos irmãos, nossos amigos que estão por mais um sábado para a escola sabatina. Hoje é um dia
festivo de alegria, porque é o sábado do Senhor. E a lição que nós estamos estudando está falando sobre o tempo que Josué gastou, mesmo em período de guerra. Ele teve tempo de levantar altar, de estudar a palavra. E o autor faz uma pergunta: e nós? No nosso dia a dia, nesse corre-corre, estamos tendo tempo, buscando a Deus? Estamos fazendo como Josué? Então, nós temos que nos refletir sobre a nossa fé e nossa lealdade ao nosso Deus. E para isso nós vamos ficar todos em pé e cantar o hino com muita alegria para a abertura da Escola Sabatina. Cristal.
Vamos colocar de joelho para falarmos com Deus. Santo Deus, nosso Pai amorável, Deus Criador, mantenedor, Deus da compaixão e da graça. Te louvamos, Senhor, porque o Espírito Santo nos trouxe para este sábado de adoração na Tua casa. Queremos ser batizados, Senhor, pelo Espírito Santo. Queremos, ó Deus, entregar nossa vida a Ti e queremos confessar que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Por isso estamos clamando a Ti, Senhor, misericórdia de Cristo pelo batismo do Espírito Santo. Viemos aqui para uma escola sabatina, para aprender da Sua essência, porque o Senhor é puro amor. Que o Senhor possa colocar em nós nosso entendimento de confiança no Senhor. Que o Senhor abençoe essa escola sabatina, a cada mente aqui, que nós todos possamos esvaziar de nós mesmos e receber a palavra, Senhor, que o Senhor tem preparado para nós durante esta manhã de sábado. Te agradecemos, Senhor, porque a Sua verdade nos liberta e queremos estar libertos de todo mal, queremos estar diante de Ti para Te louvar, para Te adorar em Espírito e verdade. Ajude-nos a entender de Ti nessa escola sabatina e nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos a carta, porque a carta ela tem histórias verdadeiras, né, para falar do que está acontecendo ao redor do mundo. Informativo Mundial das Missões, orando pela cura de um tumor. Maria mora no Chile e cresceu em uma família que se dizia cristã. Entretanto, eles nunca oravam para Deus. Mas certa vez foi descoberto que sua irmã Angel tinha um tumor no fígado. E Maria decidiu orar. Ela orou assim: Deus, por favor, salve a vida da minha irmãzinha. Era a primeira oração sincera dela. Quando a professora de Angel soube do tumor, também orou e pediu para a sua igreja orar junto. A professora era esposa de um pastor da igreja adventista e toda aquela congregação orou por Angel. Maria não conseguia entender por que a igreja inteira estava orando por uma menina que nem sequer conheciam. Maria passou a orar com mais fervor e prometeu a Deus ir à igreja adventista se a irmã se recuperasse. A cirurgia deu certo e Angel se recuperou completamente após um mês no hospital. Então a professora de Angel e seu marido passaram a visitar a família, preocupados com o bem-estar deles. Maria e sua família ficaram admirados com aquela preocupação genuína e resolveram visitar a igreja adventista. Depois de 2 anos, Maria e sua família, incluindo Angel, entregaram seus corações a Jesus por meio do batismo. A família foi vinda para Deus através do mesmo método que Cristo usou quando caminhou aqui na terra. A irmã te explica que Jesus se misturava entre as pessoas e ganhava a confiança delas para falar de sua esperança. Hoje Maria tem 35 anos e é professora na Universidade Adventista do Chile. Parte da oferta deste trimestre será usada para auxiliar na construção de 2 projetos nesta universidade. Um deles é a criação de dormitório para mais 50 alunos e o outro é a construção de um centro de treinamento missionário. Sejamos liberais.
Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. A igreja pode cantar com a gente. És fiel. És fiel em todo tempo. Pode ser mais alto, irmãos. Vocês conseguem. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Canta igual a noite, tá? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Essa é o teu tempo agora. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. É certo que hoje cada um de nós temos algumas dificuldades, todo mundo sabe disso, mas também nós temos a convicção que Deus tem sido muito bom conosco. Então cante, e a tua bondade me seguirá. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Todos os dias, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Vocês, és fiel em todo tempo. Quer dizer, convicção. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho,
Louvado seja o nome do nosso Deus. Linda música, né, irmãos? O que nós vimos na lição fala que após a vitória em Ai, Josué fez algo inusitado. Parou a marcha para adorar. Ele foi estratégico, reuniu o povo entre os montes Ebal e Gerizim, ergueu um altar, leu toda a lei e reafirmou a aliança com Deus. Este episódio nos mostra que a adoração é contínua e central em nosso dia a dia. Hoje somos desafiados a refletir se a nossa vida é um altar ou um campo de distorções. No início foi falado aqui sobre a confiança em Deus, antes de nós cantarmos o primeiro hino. E o que nós temos é realmente que apegar ao nosso Deus. Fernando fez uma pergunta na abertura: quem teve uma semana feliz, quem teve uma semana vitoriosa, quem teve uma semana triste, quem teve uma semana feliz. Tivemos uma semana feliz porque tivemos a companhia do nosso Deus, né? E estamos aqui hoje com gratidão em nossos corações para adorar a Deus. Nós teremos agora o estudo da lição até as 10h10. Nós teremos esse encontro com as unidades e faremos os apontamentos, os pedidos, aquelas rotinas que faremos sempre em nossas unidades. E que Deus possa abençoar a nossa lição, que o Espírito Santo esteja presente nos ensinando para a honra e glória do nosso Deus. Bom dia, pessoal. Já falei, né? Bom dia para a Maria. Bom dia para o Fábio. Deixa eu voltar aqui para cá. Antônia veio, Maria? Veio. Disse que voltou, ele está com um pouquinho aqui. Ia ficar lá de fora. Ah, está na recepção, né? Está recepcionando o pessoal. Daqui a pouquinho vai chegar mais pessoas, né? Você não importa não da declaração? Não, ela já sabe. A Viva está aí. Ela sempre ela deve estar recepcionando as pessoas lá. Então, como é que passaram a semana? A Fábio já tinha um pouquinho, né, Fábio? Estava ontem juntos, né? Lá no pequeno PG. Ainda bem que encontrei a Lupia aquele dia com o Daniel, né? Comprar não sei o que lá, uma coisa do pendrive, né? Então, essa semana para mim foi uma semana trabalhosa, né? Vendendo também, vendendo pouco, pagando uma ou outra conta, né? Uma semana de trabalho, né? Mas para Cuiabá, por exemplo, foi uma semana de bastante, né? Teve chuva, teve aquele susto que deram lá no Parque Novo Mato Grosso, né? Que a chuva veio lá, uma ventania, quase que tira a vida de algumas crianças que estavam lá, né? Para assistir o treinamento dos carros de corrida da Stock Car. E hoje à noite vai ter a corrida da Stock Car. Então, vamos orar para que não aconteça nada, né? O pessoal que vai lá, o pessoal que vai, né? Um momento de lazer, né? Para assistir a corrida. Que não aconteça nada de ruim, né? Nem para os pilotos também, o pessoal que estiver lá. Vamos orar pela nossa igreja também, está reunida em todos os lugares aqui de Mato Grosso, do Brasil e do mundo, né? A nossa igreja está 24 horas em adoração, sábado do Senhor, né? Então que nada de mal aconteça com os nossos irmãos. Temos que orar pelos nossos irmãos que estão lá no Sudão, na Nigéria, né? Que estão sendo perseguidos e mortos, né? Estão sendo levados e sendo assassinados, metralhados, né? Metralhados, pelo simples fato de serem cristãos, né? Então, nós temos dois governantes lá, que na verdade são dois demônios, né? Dois demônios em forma de carne, que são os presidentes desses países aí, e os cristãos estão sofrendo, né, essa perseguição na Nigéria e no Sudão, lá, né? Além de outros países que a gente sabe que não permite o cristianismo, né? Que são países muçulmanos ou de outra religião, né? Religião budista, sei lá, animista, diabolista, satanista, sei lá, que não permite cristão. Então quem não permite cristão para mim está do lado de lá, né? Então é adorador de Satanás mesmo. E não permite o amor de Cristo chegar ao coração das pessoas, né, através do Evangelho. Então
Só pode ter uma explicação, né? É satanista mesmo. Bom, então vamos fazer algumas anotações de hoje, né? O Fábio está aqui, a Antônia está ali, né? Também, está indo, não sei, porque nunca mais vai vir. O Orivaldo está aqui, Francisco não veio mais. Francisco até cortou a barba, tirou, está parecendo mais jovem, parece mais. Deixa eu ver ele aqui. Não, o Francisco viajou. Ah, ele viajou? Já. O Patrick nunca mais veio, né? Maria está aqui, Maria Júlia, né, Maria? O Sandro também está viajando. Fernando Henrique sumiu. É o Fernando Henrique. Fernando Henrique disse que nós somos judaizantes. Paulo Melo, daqui a pouco o Paulo chega aí, vou esperar um pouquinho. Anderson, não escutei mais também, viu? E a Vânia, né? Vânia Corte também veio aqui, também não veio mais, né? Sábado, Vânia. Bom, tá bom? E aí, cadê o português? Vamos lá. Quantos estudaram diariamente a Bíblia? Quantos participaram de um pequeno grupo nessa semana? 1, 2. Quantos deram um estudo bíblico nessa semana? 1, 2. Quantos realizaram alguma outra atividade missionária utilizando seu talento, contatos, distribuição de materiais missionários, ações solidárias, etc. Quem tiver alguma oferta, se guardou para hoje, ou está guardando, né? Aqui, ó. Sempre guarda uma moedinha. Para fazer um bolão, né? É, não, mas aí eu vou guardando para o final do mês. Agora que vai ser No final do mês eu estou guardando dinheiro, né? Assim, no final. Aí no final do trimestre tem um bolão lá. Bolão fofão. Beleza. Então, gente, vocês viram a lição da semana, foi o capítulo 7, o capítulo 8 também, né? O capítulo 8 de Josué. Também falou Josué capítulo 5, né? Também teve um pouquinho, voltou o capítulo 5, capítulo 8, né? Mas foi principalmente o capítulo 8. Depois a lição vai lá para o capítulo 18, né? Também. Citou bastante o Novo Testamento, principalmente o livro de Hebreus, né? As cartas paulinas, citou também o Evangelho, né? Então a lição dessa semana foi bastante, citou o livro de Reis, Crônicas. Então foi uma lição assim, bastante extensa, Salmos, né? Que mostra para nós a importância que é para Deus a gente ter em memória as leis de Deus, as leis que Moisés deixou, né? Ter em memória os mandamentos de Deus. Deus não negocia os seus mandamentos, né? Os mandamentos que ele entregou lá no Monte Sinai, lá no Monte Horeb, né? É para sempre, tá? Aquilo lá é o caráter dele. Deus não quer, né, Ana? Que a gente mate, não quer que a gente roube, não quer que a gente adultere, né? Não quer que a gente faça fofoca, intriga, né? Testemunho. Deus não quer que a gente desonre nosso pai, nossa mãe. Deus quer que nós guardemos o seu sábado, que é o santo dia dele, não é nosso. O sábado hoje é dia de Deus, é dia dele, né? E que nesse dia nós façamos as coisas dele, não as nossas. Deus não permite idolatria, e a principal idolatria é a gente mesmo, quando a gente coloca o nosso eu, o nosso egolatrismo, né? O nosso eu assim deixa Deus sentar aqui no trono da nossa mente, em vez de deixar a gente sentar no trono da nossa mente, em vez de deixar Deus sentar no trono da mente, né? A gente deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade. Então isso é idolatria, o pior tipo de idolatria que existe é idolatria, né?
Deus não quer que nós sejamos ególatras, porque o principal ególatra é Satanás, é Lúcifer, né? Por causa da egolatria dele, do orgulho, né? De achar que ele sabia mais que Deus, ele quis até ser mais que Deus, sentar no trono de Deus e continuar o céu, né? E nós conhecemos toda a história da redenção. Então, pediu que a gente corre 24 horas por dia, todos os dias da semana, e a gente colocar o eu, a nossa vontade acima da vontade de Deus para a nossa vida. Entendeu? Então, o tempo todo a nossa luta é diária, nossa guerra é contra nós mesmos, aqui no nosso mente, né? Contra a gente mesmo. A gente se acha, né, que é alguma coisa, quando na verdade nós sabemos que não somos nada, né? Nem bola, né, serve, né? Vira cinza, né? Alguns até já viraram cinza e depois foram jogados fora, assim, no mar. Tem gente que faz a cremação depois que morre, né? Aí joga, quer dizer, não vale. Então o que vale realmente é Deus em nossa vida. Nós somos alguma coisa quando Deus está vivendo em nossa vida, né? Quando Ele vive em nós. E quando nós temos a percepção que nós estamos vivendo na presença do Senhor. Onde quer que nós estejamos, no serviço, na escola, no trabalho, em casa, andando na rua, no ônibus, nós temos que ter essa sensibilidade. Nós estamos vivendo na presença do Senhor, né? E que nós somos olhados pelos outros como cartas vivas, como embaixadores do reino de Deus. Então é por isso que nós temos que procurarmos o que nós viemos para fazer. Nossas atividades sermos exemplares, né? Nas nossas atitudes, nas nossas ações com as pessoas, no tratamento, no carinho que nós devemos devotar às pessoas, né? Devemos sempre ser gentis, né, com as pessoas, sermos brandos, sabemos tratar as pessoas com brandura e não com agressividade nem com mal educação, né? Tem pessoas mal educadas, você vai conversar com ela, nossa, parece que você levou 50 pedradas na mesma hora, né? Pessoas já vêm com 5, 6 pedras na mão, né? É. E aí o Josué tinha levado o povo, eles tinham conquistado Ai, lembra que semana passada eles conquistaram aquela cidadezinha, né? Lembra que levaram uma surra primeiro, porque não consultaram a Deus, levaram uma surra, morreu gente, depois eles voltaram e disseram, peraí, né? Conquistaram, aí eles voltaram para a cidade de Ai, teve toda uma estratégia de guerra, de batalha, eles venceram Ai, e agora as outras nações ali, as outras cidades, todas, né, estavam com medo, né? E eles estavam ultrapassando o Jordão, aí veio a 3 tribos e meia, né, que tinham conseguido terra antes de ultrapassar o Jordão, vieram pedir para Josué mais terras, né, porque diz que a terra que eles tinham recebido era uma terra que não ia caber todo o povo deles, porque eles tinham muito rebanho, isso, por aquilo, né, e fizeram um povo forte. Aí Josué até falou para eles, ó, então se vocês é um povo forte, vai lá e conquista mais, né? Pega o exército de vocês aí, se arme e vai conquistar mais cidades ali para vocês ali, aquele redor ali, né? Mas antes de Josué continuar distribuindo a terra, Josué parou para fixar o templo, o tabernáculo, num lugar chamado Silo, ou Shilo, né? O lugar da presença de uma cidade perto de Betel, né? Onde ele ia colocar o tabernáculo lá, trouxe a Arca da Aliança, fez uma cópia da lei, né? Escreveu a lei, talhou a lei em pedra, fez uma cópia da lei, fez um altar, construiu um altar e reuniu todo o povo de Israel, os principais de Israel, naquele lugar, para que ele lesse para o povo, eles foram ler para o povo tudo que Moisés tinha deixado escrito lá nos livros da lei, né? Deuteronômio, todos os livros levíticos, né? Para que o povo não tivesse, olha, né? Nós não sabíamos, né? Não, foi lido, você sabe. Então o povo todo estava se reunindo, ficaram ali horas e horas, dias e dias, ouvindo Josué lendo. Imagina que Josué está com bastante água ali, né? Para molhar a garganta dele para continuar lendo, né? Ele leu toda a lei de Moisés para o povo, né? E Josué já estava assim, não era mais aquele jovenzinho, né? Já estava numa certa idade. E aí ele faz todo aquele apelo para o povo, serem obedientes a Deus, né? E a continuar a distribuição da terra, tinha mais cidades para conquistar, eles precisavam conquistar todos, né? E eles precisavam continuar firmes e obedientes a Deus.
né? Seguindo toda a lei como Moisés havia ensinado para eles, né? Ele falou do trabalho dos sacerdotes ali em Siló, como deveria ser desenvolvido o sacerdócio e tudo mais. E aí ele faz um resumo geral, né? Como deve se proceder em cada situação, se de repente houver situações assim meio embaraçosas, né? BOs, como deve se proceder, né? E Josué declarou novamente que ele continuaria firme, ele e a família dele continuaria firme com o Senhor, ele seria sempre adorador do Senhor, fiel ao Senhor, e fez um repto, um apelo ao povo para que eles continuassem fiéis ao Senhor. Acontecesse o que viesse a acontecer, eles deveriam ser fiéis e não temer diante dos desafios, dos males que viriam, dos problemas, né? Você sabe que às vezes um desafio que vem para mim, para você, às vezes é até maior que a gente fica, quando você está desprotegido, quando você está assim, sem a confiança em Deus, sem um relacionamento firme com Deus, você se deixa bater, né? Pelo problema, pelo desafio. E aí que está o erro, né? Você tem que falar para o desafio, tem que falar para o seu problema, que o seu Deus é bem maior que ele, né? É muito maior que ele, né? Mesmo que o problema seja um problema físico, né? Você tem que se acalmar e falar, meu Deus, no momento certo ele vai agir. E Deus vai agir, porque Deus é um Deus de ação, né? Nós temos que continuar em oração, né? Orar, agir e ter ação, né? E Deus é um Deus de ação. Então, no momento certo, no tempo certo, Deus vai vindicar a sua justiça, né? A sua misericórdia está garantida. Já foi garantida há 2000 anos atrás, né? Quando ele morreu na cruz por causa dos seus pecados, também nos outorgou a santidade, né? Através da santidade dele. E agora nós temos a salvação garantida. Agora nós temos que só permanecer. Permanecer em mim e eu em vós, porque sem mim nada podeis fazer, né? E essa semana falou sobre o texto que o autor da lição usou, foi o texto de Mateus 6,33, que diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Onde que está escrito isso? Está escrito lá em Deuteronômio, né? Isso aqui não são palavras de Jesus. Jesus já estava o quê? Replicando, né? Lendo para eles, voltando novamente a memória deles, o que já estava escrito em Deuteronômio, né? Buscar primeiro. Está tudo no Torá, está tudo lá no livro de Moisés, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Aí ele continua falando, tem que fazer e tal. Aí fala sobre oração, sobre o trato com as pessoas, sobre adultério, sobre esmola, tudo. Na verdade, Jesus estava reforçando lá no Sermão do Monte, lá no Sermão da Montanha, todo o arcabouço, né, da carta magna que Deus tinha dado para Moisés lá no Sinai, desde aquela época. Jesus já estava reforçando qual que na verdade deveria ser a lei dos cristãos. Então Deus estava renovando a aliança, Deus não estava criando uma nova aliança, Deus só estava renovando a aliança que ele já tinha feito lá no Sinai. Entendeu? Então tem gente falando, agora é nova aliança, não precisa guardar a lei. Aonde está escrito isso? No Novo Testamento me mostra. Deus só renova as coisas, porque Deus ele não muda. O nosso Senhor, o nosso Cristo, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não muda. Deus não quer que nós sejamos alimentemos o nosso coração, o ódio, né? A falta de não perdoar. Nós temos que aprender a perdoar as pessoas. A pessoa errou com você errou com ela, então se perdoa e perdoa ela também. Deus não quer que a gente guarde rancor. Por que fica com rancor no coração? Né? Por que falar mal do próximo? Você não sabe o que ele está vivendo lá na vida dele. Às vezes está vivendo uma situação muito difícil, complicada. Né? Não podia nem falar uma coisa. Sério? Eu pedi para Deus tirar aquilo do meu coração, sabe? Assim, aquela pessoa que eu tinha muita mágoa, ela era muito má. Aí eu não admiti que ela fazia comigo. Aí eu não suportava nem falar, não aguentava nem falar o nome dela. E quando eu estava na igreja, eu fui vendo
as coisas assim, aí eu fui pedindo para Deus, para me tirar aquela mágoa do meu coração sobre ele. Eu só tinha, assim, com raiva dela demais, da conta dela, então pedi para Deus ver se eu conseguia tirar aquele brilho do meu coração. Foi, tirou o que eu até esqueci. Até esqueceu, né? Que a pessoa existe. Eu nem tenho mais, Então é assim mesmo, né? O autor aqui diz assim: em meio à correria da vida, segundo parágrafo de sábado, tendemos a focar nas urgências que surgem diariamente. Com frequência, deixamos de lado momentos de qualidade para renovar nosso compromisso com Deus. Fazer uma pausa e expressar gratidão por tudo que Ele tem feito e continua a fazer por nós. O culto matutino e o culto vespertino, assim como o altar da família, parecem fora de lugar em nossa rotina agitada dos dias pós-modernos, né? Guiada pela conveniência e pela busca de realizações pessoais. Contudo, no fundo, todos sabemos que os momentos passados com Deus e com nossos entes queridos são o uso mais valioso do nosso tempo limitado. Então, nós temos que dedicar um tempo diário, dia a dia, para Deus. Então, de manhã faz muito bem. A primeira coisa que nós passamos pela manhã é a nossa meditação, a nossa lição, a nossa oração, a meditação matinal. Não sei quanto vocês adquirem a meditação matinal, mas faça um esforço para o ano que vem. Se você não tiver, você adquirir a meditação matinal para o ano que vem, né? Se bem que hoje em dia quem tem celular, tudo nos é facilitado através do celular, né? Até pelo celular, a meditação, o texto do dia, né? Que é a leitura bíblica do dia, o capítulo, um resumo assim e tal. Mas é importante que a gente leia pelo menos um capítulo da Bíblia por dia, estudar a lição, né? O dia da lição. Eu sempre deixo para estudar a lição ou na gravação lá que eu faço no vídeo, ou então uma tardezinha. E a meditação matinal eu leio todo dia de manhã. Antes de levantar da minha cama também, eu sempre faço uma oração. Ou então, joelhos. Quando tem um pesadelo assim, é comum que eu acorde de joelhos já para fazer um pesadelo. Meu Deus do céu, né? Eu já de joelhos, assim, Senhor, pelo amor de Deus, né? Que esse pesadelo não se cumpra. Né? Tem que tirar esse pesadelo aí, tá acreditando? Tirar o pesadelo aí, mas o que pesadelo é esse aí, né? Então, olhar que o pesadelo é ruim demais, né, família? Pesadelo feio, credo. Já levanta na cama, já fica de joelho, já. Tira, vamos esquecer isso aí, né? Esse pesadelo. Assustou eu. Então, ela em Josué 5 ali, porque o Senhor ordenou a Josué que circuncidasse, porque Deus estava querendo o quê? Fazer uma nova. Aquelas pessoas eram pessoas que não tinham passado por aquela situação do Mar Vermelho, né? Era uma outra geração. Então muitos ali não eram circuncidados ainda. Os outros que passaram por mais eram circuncidados, né? Mas aquelas mais jovens não eram circuncidados. Então os jovens foram circuncidados, né? A segunda geração de israelitas, naquele momento específico da conquista de Canaã. E lembra, a circuncisão lembra o que para nós? Renovação, né? E o que nós temos hoje em dia como renovação cada ano? A Santa Ceia, né? A cerimônia da Santa Ceia é como se fosse uma circuncisão, uma renovação do nosso compromisso com Deus, aceitar o seu sacrifício, né? E as suas providências, a sua previdência e a sua providência na nossa vida, né? E é o plano da redenção, que é a morte vicária de Cristo Jesus na cruz do Calvário, né? Ele tomou o nosso lugar, destruiu nossas culpas, morreu na cruz. Então a Páscoa e a Santa Ceia, a Páscoa a gente faz anualmente, né? E a Santa Ceia também, quando a gente faz, a gente é anualmente na Santa Ceia. De vez em quando tem assim, 2 vezes por ano, né? No final de cada semestre, mas geralmente a Santa Ceia é uma vez por ano. Então ali é uma renovação. Estou renovando meu assunto com Deus. Então Josué fez com que eles também passassem pela sua cerimônia, né? Naquela época era circuncisão. Circuncidaram também, fez toda aquela leitura da lei, fez todo aquele cerimonialismo e pediu para que eles. O que acontecia antes da circuncisão, antes desse cerimonialismo? A purificação do povo. Né? O povo era conclamado a purificação, ou seja, santificação. O que é purificação e santificação? Eles tomavam banho, lavavam roupa, limpavam sua tenda, se limpavam também,
ficava em momentos de oração, né? Até começar a cerimônia lá da circuncisão, no caso de Deus a Páscoa. Então Deus também faz, quer que nós tenhamos essa solenidade, né? Quando a gente vai fazer qualquer rito hoje em dia. Nós temos o rito da Páscoa, nós temos o rito da Santa Ceia, né? Do lava-pés. Então Deus pede que nós sejamos também assim, rigorosos nesse sentido. É tipo assim, olhemos esses momentos com solenidade, porque são momentos solenes, onde nós estamos assim, ligados mais tranquilamente a Deus. E aí tem coisa aqui lá, né? Toma banho, coloca a roupa limpa, cheirosinho, lavou com homo, né? Homo sempre lava mais branco. Olha a propaganda de graça, né? De graça. Graxemos o sapato, né? Fazemos a mesa, tá? As mulheres lá, né? Até a comida nossa muda nesse dia, né? A gente fica em jejum muitas vezes quando está passando. Eu prefiro ficar em jejum, né? No dia da Santa Ceia. No almoço, no café da manhã, só Santa Ceia mesmo. Passo um dia de jejum, né? Conversando com Deus, mais introspectivo, mais ligado a Deus. Mesma coisa Josué pediu para que o povo fizesse, o povo fez, e aí ele deu as leis. Né? A Páscoa para o povo de Israel era uma lembrança, né? De como Deus havia libertado eles do cativeiro do Egito. Né? Lembra daquela noite que o anjo passou por cima? Inclusive a Páscoa significa passar por cima, isso significa a palavra Pátia, né? Ou passar por cima, Páscoa passou por cima, o anjo passou por cima das casas do povo de Israel, o anjo da morte, né? E ninguém morreu lá, né? O filho mais velho não morreu, né? Então Páscoa significa isso, passar por cima. Então, relevante, né? Celebrar a Páscoa era priorizar a obediência à memória do êxodo, mesmo em meio à guerra, né? Memória do êxodo. O que aconteceu no êxodo? Guerra, né? De Deus contra os deuses egípcios. O que foi? O êxodo relata toda essa guerra, né? Aquelas pragas que caíram no Egito, né? Cada praga referente a um deus egípcio, que os egípcios achavam que ia libertar ele. E também muitos israelitas também, porque já adoravam aqueles deuses, né? Era o costume deles. Então Deus mostrou quem realmente ele é. Então aqui está vendo que quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? Né? Deus é tudo. Além de ser nosso Criador e Deus verdadeiramente, né? Ele também é tudo para mim. Ele deve ser o meu amor. O amor que você quer ter com um namorado, né? É um amor que você tem com um namorado, é um amor que você tem que ter com Deus. Quando você tem um namorado, está apaixonado por ele, né? Ou por ela, por causa que nós vamos nós quer o tempo todo estar com ela, né? Quando você está amando uma pessoa, o tempo todo você está com ela, quer estar com ela, né? Quer andar com ela, quer conversar com ela, quer contar tudo que acontece com você para ela, divide tudo com ela, não é isso? Quando está apaixonado? Mesmo açaí, Deus quer que nós tenhamos conversar com ele. O açaí. Dividir o açaí, né? Dividir o açaí, né? Tudo, né? Então Deus quer que nós tenhamos esse relacionamento com ele. O relacionamento de meu amor, né? Eu chamo Cristo de meu amor, né? O amor que é Jesus. Andar com Deus, você não gosta de sair? Eu tenho uma pessoa aqui que gosta de sair. Eu dizia, sentado do outro lado lá. Ela gosta de sair. Por sorvete. Sai com os brindetes. E aí para as caixas assim, eles mesmo. Agora que o povo inventou tanto açaí, parece que eu nem confio no açaí. E mistura, história que você tem que comer o trem porque né? A prova do gosto dele não, mistura banana, mistura doce, mistura Um monte de açúcar refinado, né? Esse povo aí. Não é mais açaí. Não é assim que eles fazem. Aí Josué construiu um altar. Lembra que ao longo do caminho, Deus ia mandando um povo construir altares, né? Moisés construiu altar, Josué construiu altar. Agora Deus manda que Josué construa um altar. Por que será que Deus mandou Josué construir um altar? Né? Para o quê? Rememorar. Deus, porque nós, seres humanos, você e eu, nós somos pessoas que esquecem facilmente as coisas. O que aconteceu ontem, a gente já não mais lembra hoje.
que aconteceu 2 meses atrás, a gente lembra. O que? Eu falei isso, isso que aconteceu isso, já esquecemos, né? Esquece tudo, na verdade. O que o ser humano ele tem memória curta, né? Não é fácil, tem memória curta. Vai tipo se definhando. A memória foi se definhando. Depois do pecado, né? A nossa memória é curta. Ela está lá, por isso que tem que fazer bastante propaganda, né? Aí você tem que todo dia lembrar, você tem que guardar aquele dinheiro para isso, né? Você não lembra todo dia, esse dinheiro é para isso, esse dinheiro é para isso, você quer ver o gasta, né? Você está guardando um dinheiro para comprar um ramalhete de flores para sua namorada, né? Quando você está apaixonado, você esquece, né? Não, esse dinheiro aqui é para comprar aquele ramalhete de flores para aquela data especial para minha namorada, né? E assim por diante. A mulher pensa assim, eu vou guardar esse dinheiro aqui para pagar a escola da minha filha, do meu filho. E não gasta. Então, ao contar que Deus mandou Josué lembrar, né? É para lembrar da lei, lembrar do pacto que o povo tinha feito no ano passado, né? Porque já era um povo já tendente à idolatria, né? Tanto é que quando Josué Moisés morreu, o povo de Israel esqueceu de Deus e já foi adorar outros deuses, sabe? Aí vieram juízes, cada vez surgiu um juiz, né, do povo ali para libertar-nos da adoração da idolatria. Então, nós somos naturalmente idólatras, sabia? Você é idólatra? Eu sou idólatra. Se você passar uma semana sem ler a Bíblia, sem estudar a lição, só assistindo TV, assistindo novela, de repente você está adorando lá o Chico Coco não, é outro. Antônio Fagundes, o personagem Antônio Fagundes, ou então a novela, aí você está, eu não posso saber aquela novela, tá na hora, de repente você está adorando aquela novela, está adorando aquelas pessoas, tá, entendeu? Dedicando tempo lá, porque você esqueceu de ler a Bíblia, de estudar, entendeu? Às vezes você esquece até que você é adventista, deve estar comendo carne de porco. Sério. Se você não ficar todo dia, né, não ler a Bíblia, se você todo dia não fazer culto, se você não orar, você esquece que você é até adventista, sabia? Aí de repente você está comendo lá um baguncinha, colocando um baguncinha na boca. Aí você lembra, meu Deus, aqui tem carne de porco. Como é que chama? Meu Jesus amado, o que eu estou fazendo? É bacon no meio. Bacon no meio. Entendeu? Mas eu não como baguncinha, eu tenho que ver o que tem. Você tem que ir lá naquela. Tem uma lanchonete aqui no CPA2 que eles fornecem um lanche adventista. Eu gostava muito de carne de porco e nunca mais eu compro. Eu falei, Adriano, vocês não lavam de carne de porco, eu não como, mas vocês comem não, porque nós começaram a falar. Eu falei, porque eu não gosto de carne de porco, eu expliquei pra ele. Porque eu falei, porque o que faz, né, o verme, porque na carne é muito complicado aí. Nunca mais, faz tempo que ele não comprou mais. Eu falei, deu graças a Deus. E se você todo dia, sabia? Eu moro com uma senhora que gosta muito de café. Ela faz café todo dia. E todo dia, assim, eu estou no quarto, eu estou sentindo o cheiro do café. E é forte, né? Não pode tomar café, né? E aí todo dia vem aqui na cabeça, até hoje. Vamos lá tomar um cafezinho. O cheiro do café é forte. Se você não corre lá pro banheiro, toma um banho frio e volta, você já tomou um café. Entendeu? É para tirar a tentação, né? Porque a tentação é grande, né? Não tem que ter separado só para comer, só para comer. Toma água, Não, rapaz, você pensa que é fácil ser adventista? Ser cristão? Você pensa que é fácil ser cristão? Não. Vamos lá, você
que é fácil ser feio? Você pensa que é fácil ser feio, ser bonito, né? Às vezes você está ouvindo uma música lá, louvando a Deus, aí de repente passa um carro com uma música. Entendeu? Você fala, meu Deus, estraga todo o seu louvor. Ainda vai no nariz e coisa. Às vezes você está ouvindo uma música cristã, você está pensando em Deus, de repente tem uma música lá que não tem nada a ver. Alguém com a TV ligada, com o som ligado, ou passa um carro de propaganda assim. Meu Deus. Né? Difícil, então, por isso o altar era para fazer o povo lembrar, né? E toda vez que eles vissem aquele altar, eles lembrarem, né? Do compromisso deles com Deus. Então, daí ele mandou construir o altar. Lembrança, né, da lei, lembrança do pacto que eles fizeram com Deus, da aliança que eles fizeram com Deus, que Deus fez com eles, né, que ia protegê-los. E que mesmo no período de guerra, de desafio de guerra de outras nações, Deus estaria com eles. Assim como Deus tinha prometido para Moisés, tinha prometido para Josué, tinha prometido no passado, como que Deus fez para escolher os povos, Deus estaria com eles naquele momento difícil. Então, por isso que Deus fala para eles construírem um altar. E aí, interessante que Josué foi e mandou fazer umas pedras lavradas e escreveu nas pedras ali a lei. Que lei? Ele estava escrevendo os 10 mandamentos. Né? Ele copiou novamente em pedras, esculpiu, né? Fala, esculpiu em pedras os 10 mandamentos que estavam onde? Guardadas as tábuas originais das pedras. Mas dentro da arca. A arca que estava ali em Shilo, né? Ou Siló, né? Shilo. Estava lá. Então Josué mandou novamente fazer e colocou ali para eles terem memória dos 10 mandamentos, repetiu para eles os mandamentos. Deus é repetitivo, porque o aprendizado para nós que esquecemos as coisas facilmente, rapidamente, tem que ser repetitivo, né? Nós temos que repetir, para você aprender a ler também, né? Como faz? Tem que repetir o A, escrever o A várias vezes, o B, o C, vai repetindo até o quê? Até gravar na sua mente e ficar fixo ali. É assim que você aprende a ler, né? A escrever, a fazer as contas, tem que repetir várias contas, até aprender, entendeu? Então todo aprendizado exige repetição, né? A Ana mesmo, para aprender lá, aplicar a injeção, quantas vezes a Ana teve que dar injeção nos outros, né? No boneco primeiro, depois teve que dar injeção em gente, né? Para acertar, e agora ela sabe até achar a veia para fazer para tirar sangue da pessoa, vai certinho, né? Porque já está, vai repetindo, de repente você fica craque para achar a veia na doação de sangue, né? Para colocar lá o soro, né? Aqui a veia certinho, achar certinho. Então tem que repetir para aprender. É difícil achar as pessoas mais difíceis de saber, acho que é Os velhos. Não, os velhos não, é a pessoa bem escura, morena, e a pessoa branca, que mais uma tarefa dela. É difícil achar branco. Você quer ver o branco aparecer a veia dele? Bate na cara dele, faz ele ficar nervoso na hora dele, fica forte. Ele fica nervoso, aparece às vezes. Ele fica zangado. Os barriga dele, né? Então ali quando ele faz ali ele esculpe em pedra a lei, ele lê novamente, faz a leitura pública da lei, ensinava ao povo a viver pela aliança, o princípio válido até hoje para a nossa fidelidade às escrituras. Então, nós temos uma aliança com Deus que nós fizemos o batismo, entende? Então, a partir do batismo nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, adotados na família de Deus, né? Filhos como filhos de Deus, adotados na família de Deus. E dali vem a nossa agora diária, né? Leitura da Bíblia, estudo da lição da escola sabatina, oração, testemunhar, falar de Jesus para as pessoas, né? Então isso, essa rememoração diariamente, que faz com que nós nos cresçamos espiritualmente, cresçamos como cristãos, como adventistas do sétimo dia, né? E aí Josué fez a cópia da aliança, né, no monumento ali onde ele tinha mandado fazer aquele altar, né? Aquele monumento deveria prevenir o esquecimento da fidelidade divina.
nós não devemos esquecer que nosso Deus, o que? Ele é fiel. Nosso Deus é fiel. E ele exige que nós também sejamos fiéis. Assim como o Senhor Jesus disse, assim como o vosso Pai é perfeito, sejais perfeitos como o vosso Pai. Né? Porque perfeito é o vosso Pai. Então, assim como Deus é fiel, Ele quer que nós também sejamos fiéis como Ele é fiel. Então nós devemos fidelidade a Deus, andar com fidelidade, ansiando por sua presença, que é a quinta-feira. Qual foi a atividade que fez Josué interromper o processo de distribuição do território? Foi aquelas tribos que vieram pedir para ele, né, mais território, né? E aí o Josué parou para fazer o quê? O que nós acabamos de falar, né? Josué interrompeu a distribuição de terras para estabelecer um tabernáculo lá em Silo, né? Um lugar chamado Silo, cidade de Silo, né? E ali ele centralizou então o culto. Todos eles deveriam fazer o culto, as festas anuais do povo de Israel, eles iriam em vários territórios, né? Onde eles tinham ganhado, recebido as terras, eles iriam vir anualmente para essas festas, ali em Silo. Então depois, mais tarde, ele foi para Jerusalém, né? Mas no princípio era em Silo. Eles iam fazer as 4 festas anuais do povo hebreu, ali no lugar onde estava o tabernáculo, estabelecido o tabernáculo, né? Lá na cidade de Silo, um lugar chamado Silo. Podemos ir à presença de Cristo, hoje em dia nós podemos ir à presença de Cristo no santuário celestial, nós temos acesso a Deus pela fé. Hoje não precisamos mais de irmos lá para Jerusalém, ou irmos lá para São Paulo, para o IAE, né? Ou irmos para um determinado lugar para adorar a Deus. Nós em casa, em qualquer lugar, direcionar a nossa mente em oração, com a leitura da palavra de Deus, diretamente ao santuário, o Santíssimo Santuário Celestial, onde nós sabemos que Cristo Jesus está lá intercedendo por nós, no Santíssimo, está mediando por nós no Santíssimo Santuário Celestial. Então hoje nós não precisamos nem sair do lugar. Hoje está tão fácil ser adorador, né? E ao mesmo tempo difícil, mas está mais fácil a gente ir diretamente a Deus. É só ajoelhar diante da Bíblia ali, um estudo diário lá de casa, né? Falar com Jesus, Senhor Jesus, né? Então, Pai Celestial, posso falar com Jesus agora? Né? O Espírito Santo me ajuda. Você pode falar com qualquer um deles, você pode falar com o Pai, você pode falar com Jesus, você pode falar com o Espírito Santo. E os 3, que é Deus, está te ouvindo. Está te ouvindo. Não tenha medo não. Será que Jesus está me ouvindo agora? Claro que está. Claro que está, é Deus, né? Apesar de ele estar no Santíssimo Santuário Celestial, ele está me ouvindo. E ele manda os anjos, interessante que manda os anjos. Olha só, os anjos têm essa função de vir buscar nossas orações, ó, e levar até ele, para ele levar as orações direto para o Pai. Entendeu? Tem toda esse trabalho. Então os anjos vão, diariamente os anjos vão levar um relatório, os anjos levam um relatório diário, lá para o Santíssimo Santuário Celestial até Jesus. E aí Jesus leva até o Pai. Entendeu? Então diariamente Deus está conosco. Diariamente o Espírito Santo também está presente. Você não está sozinho, está na presença de Deus. O Espírito Santo está aqui presente. Né? Diariamente você pode se comunicar diretamente a Deus. Alguma contribuição? Não? Tá certinho aí? Se eu errar, vocês me corrijam, tá? Viu, Antônio? Aí o que Ellen White falou da lição dessa semana? Tem vários textos de Ellen White, né? Mas um texto aqui, Ellen White fala lá no livro Patriarcas e Profetas, na página 437, tá? Ela diz o seguinte, ó: segundo as instruções dadas por Moisés, um monumento de grandes pedras foi construído no Monte Ebal. Sobre essas pedras, previamente preparadas por uma cobertura de argamassa, foi escrita a lei. Não somente os 10 preceitos proferidos no Sinai e gravados em tábuas de pedra, mas também as leis comunicadas a Moisés, escritas por ele em um livro. Ao lado desse monumento foi construído um altar de pedras não lavradas, sobre o qual foram oferecidos sacrifícios ao Senhor. O fato de o altar ter sido construído no Monte Ebal, sobre o qual foi posta a maldição, foi significativo, dando a entender que, por causa de sua transgressão da lei de Deus, Israel merecia receber com justiça sua ira, e eles arrependeu sofrer imediatamente, não fosse pela expiação de Cristo.
depois de entrada pelo altar de sacrifício. Então, o altar de sacrifício representava o quê? Representava Cristo, né? Então, Cristo sempre se interpõe, sempre permite, e Ele vai à nossa frente, justificando todos os nossos pecados, tá bom? Todas as nossos problemas, Ele vai. Vamos orar então e agradecer por causa de Deus nos facultou, né? Essa bênção. Na hora para nós, por gentileza. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade e te pedimos, ó Deus, que nos ajude, que realmente o Senhor seja o centro da nossa vida, que a nossa vida seja pautada em adorar o Senhor, também que outras pessoas queiram, Senhor, também adorar a Ti através de nós. Te pedimos a Tua graça em nome de Jesus. Amém. Boa semana para vocês. Amém? Feliz sábado aos irmãos. Muito bom que a gente recapitulou, né, mais uma lição falando sobre a lealdade, a adoração em zona de guerra. Nós estamos numa zona de guerra, né? E aí traz que a adoração tem que ser essencial, né? Principalmente para vencermos. E a gente concluiu que a adoração é uma declaração de aliança com Deus, né? Como estamos adorando, aonde estamos adorando, e eu creio que a gente ainda sai talvez com essa pergunta, né? Aonde, como estamos fazendo, e eu creio que Deus trouxe que nós devemos sim, colocar algumas coisas certas na nossa vida, né? Como foi feito com o povo de Israel, o Senhor também deseja de nós. Amém? Para terminarmos, o grupo Exaltai estará louvando ao Senhor e nós estaremos dando encerramento à Escola Sabatina. Mas não desisti. Agora espero o prêmio que me prometeu. Meu Senhor breve há de vir. Cair é o homem, mas o levantar é de Deus. A força vem de Deus.
Enquanto eles arrumam aqui, a gente vai cantar mais uma música. Vamos colocar em pé.
vamos fazer uma oração para encerrarmos a escola sabatina deste sábado. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Deus e amado Pai, que estás nas alturas dos céus, gratos somos a Ti, Senhor, porque estamos aqui na Tua casa para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Senhor, queremos agradecer também por tudo que o Senhor tem feito por nós durante todos esses anos, durante todas as nossas vidas, ou a nossa vida. Agradecemos a Ti, Senhor, porque aprendemos, assim como Josué ensinou aquele povo, a colocar todas as coisas nas Tuas mãos. Por isso nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, para que o Senhor possa conduzi-la da melhor forma possível. Que em meio às tribulações dessa vida, em meio aos nossos problemas, às nossas vidas, à nossa correria, da nossa rotina diária, que nós possamos separar um pouco de tempo para poder nos relacionar contigo. Porque isso é mais importante do que todas as outras coisas. Aprendemos nessa lição. Primeiro temos que colocar o Senhor em primeiro lugar para que todas as outras coisas possam ser acrescentadas nas nossas vidas. E assim também nós acreditamos que o Senhor é capaz de todas as coisas. Nada para Ti, Senhor, é impossível. Então queremos que o Senhor coloque o Teu Espírito Santo em nossos corações, em nossas mentes, para que possamos todos os dias colocar o Senhor em primeiro lugar e entregar as nossas vidas em Tuas mãos. Que o Senhor possa dar continuidade neste culto, que o Senhor possa estar presente aqui na Tua Santa Casa. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.